porque logo após o almoço, normalmente a gente está com a temperatura mais baixa, e também no período da manhã, a gente teve aqui pesquisadores de peso falando a respeito das cultivares. E o que eu venho fazer é complementar, ou em alguns casos até dar uma cotovelada em algumas questões relacionadas às cultivares, porque nós temos há algum tempo, eu venho do Paraná, né? Trabalhei durante um pouco mais de uma década no antigo Iapar, agora IDR, e só com hematologia agrícola. E por conta disso, atendendo o programa Café, a gente passou a ter um contato maior com a parte das cultivares, atendendo o pessoal do melhoramento, e a gente nota que ainda há um déficit entre aquilo que está sendo pesquisado e a informação que efetivamente chega do produtor. Tem muita informação atravessada chegando, e é um pouco a respeito disso que eu recebi a missão, até o desafio do Mosca aqui, para trazer para vocês. Então, a pergunta que foi feita é: qual o comportamento das cultivares de café perante as espécies de nematóides de importância econômica? Então, a primeira coisa é que a gente fala aqui o seguinte: vamos esquecer o gênero Pratylenchus. Apesar de que tem algumas pessoas por aí falando que Pratylenchus brachyurus é problema em café, não é. Repito, Pratylenchus brachyurus não é problema em café, exceto em muda no viveiro até 2 pares de folha. Porque aí, devido à capacidade que ele tem de lesionar as raízes, realmente ele compromete a muda. Depois que essa planta estiver grande, que ela for para o campo, as outras 2 espécies do gênero Pratylenchus que podem causar dano no café, aí danos significativos, são Pratylenchus corfi e Pratylenchus jaene, porém a sua ocorrência é restrita. Região de Franca, Marília, há relatos no passado de focos que talvez hoje essas áreas nem estejam mais sendo cultivadas, ou caso estejam, eventualmente cortar com algum porta-enxerto, algum material que tenha uma resistência ou uma tolerância relativa a isso. É para funcionar eu apontando aí, né? Pronto. Então a gente começa perguntando assim: o que a gente sabe em relação à resposta das cultivares quanto à resistência? Primeiro que a gente pergunta assim: para o gênero corfi, o que a gente tem de informação? É muito recente informação sobre, por exemplo, mapeamento de genes relacionados à resistência. Eu sei que tem um publicado pelo pessoal aqui de Minas, e tem 2 que foram recentemente feitos pelo pessoal da parte da Embrapa Café, em parceria com a equipe do IDR, e aí basicamente olhando materiais daquelas coleções que vieram para o Brasil lá nos idos de 1950. Só que quando a gente pensa nas fontes, como vocês viram aqui, a gente tem algumas fontes que precisam ser cruzadas com arábica, CT híbrido, para trazer essa resistência. Como agronomicamente, uma cultivar, ela precisa ser produtiva, ter adaptação, resistência a outras pragas e doenças, e ainda ter resistência a nematóide. Quando o melhorista consegue ter um material que tem tudo isso e ainda tem resistência a nematóide, a gente realmente tem que tirar o chapéu, porque não é um trabalho fácil. Então a primeira coisa é dizer o seguinte: se nós não temos mais cultivares com resistência, isso tem a ver também com o desafio que os profissionais do melhoramento enfrentam para trazer essa resistência genética junto com todo o restante que é necessário. E aí, como que é feito o melhoramento genético no Brasil? Então, como normalmente você primeiro faz o cruzamento, depois separa as linhas, depois olha essas linhas, como é que elas estão se comportando,
Você tem que caracterizar essas linhas em relação às pragas e doenças para depois fazer um book que vai entrar lá na frente para vir a ser uma cultivar. Se em algum desses passos não for feito o trabalho de maneira criteriosa, com metodologia bastante precisa e com padrões de referência, há uma chance de dar complicação. Supomos que lá em algum momento o melhorista definiu que aquela cultivar ia ser composta por 3 linhas, que para todas as outras características agronômicas estava estável, e ele acreditava que para nematóide também, mas uma dessas linhas não estava boa. Na hora que chegar lá na frente, essa cultivar vai ter aquelas situações do campo que você vê lá: planta boa, planta ruim, planta boa, planta ruim, e isso pode vir lá de trás. Então é importante também que, quando vai se fazer a seleção, tenha sempre uma equipe relacionada à fitopatologia, à nematologia agrícola, que faça esse trabalho, que dê esse suporte. Por quê? Porque a gente tem alguns problemas quanto aos métodos que sejam usados para fenotipagem, que podem levar a inconsistências no que diz respeito a essa caracterização. Porque basicamente, quando se fala em caracterização de culturas aos nematóides das galhas, grupo meloidógeno, que aí sim é sobre esse que nós vamos falar, e que no Brasil, as 3 espécies que realmente devem nos trazer preocupação: meloidógeno exíguo, pela sua disseminação, em todo o cerrado, e é o que predomina aqui nessa região. Também meloidógeno incógnita, a predominância no Paraná e São Paulo, mas também com a presença nessa região. E por último, meloidógeno paranaensis, que também é uma espécie que foi descrita há menos tempo, né, nos anos 90, e essa sim, danos severos. E aí trabalha-se com a caracterização pela nota de galho, pelo fator de reprodução, ou ainda pela redução do fator de reprodução, ou por índice de suscetibilidade hospedeira. Então, quando nós formos falar aqui, existem alguns pontos que é importante que eu deixe claro para vocês. Nós, da Agronema, consideramos sempre fator de reprodução. Não consideramos nota de galha, não consideramos ISH, não consideramos redução do fator de reprodução, nada disso. Por quê? Porque o fator de reprodução é desses mecanismos ou desses processos aquele que realmente é confiável. E aí nós vamos discutir por quê. Então, quando a gente vai para a nota de galha, a gente tem essa sequência. Então, o pessoal tem que colorir a raiz, esse negócio é trabalhoso pra caramba. E tem aquela caracterização. Dá uma olhada como é que é a foto para quando vai se verificar. Isso aqui é uma foto de artigo, tá? Não é uma foto de um trabalho convencional. Então, é uma das melhores fotos que o pessoal conseguiu tirar naquele trabalho que eles estavam fazendo para exemplificar uma nota de galho. Então, não é um negócio fácil de ser feito e pode, em algumas situações, induzir a erro. Quando é de se fazer nota, eu uso aqui, porque aí ela não vai contar galha, ela vai contar o seguinte: quanto foi destruído do sistema radicular. Então, se tivesse que usar, eu não usaria essa nota de galha, eu usaria aqui. E aí algumas situações que exigem que a gente possa fazer dessa ou daquela forma. E aí, quando eu falar para vocês de resultados que nós tivemos, eu estarei falando de ensaios que foram conduzidos com base nesses preceitos. Se eu tenho uma planta ruim, mal nutrida, sem desenvolvimento radicular, eu não confio no resultado. É simples assim. Por quê? Porque o nematóide ou qualquer outro patógeno não pode ter sido controlado pela fome ou pela falta de disponibilidade de alimento. Então, se não tem raiz, se você coloca nematóide, o que acontece é o material vai ser caracterizado como resistente, porque a gente vai avaliar, em alguns casos, 90, 120, 150, 180. Tem gente que avalia com 300 dias no ensaio. E aí,
Não tem chance. O que a gente espera quando a gente vai avaliar o ensaio? A gente espera que o padrão seja esse. Plantas saudáveis, plantas bem desenvolvidas. Aí você falou, mas não está inoculado com nematóide? Sim, está inoculado com nematóide. Mas, em condições normais, nenhuma espécie de nematóide que nós temos que parasita o cafeeiro é capaz de causar dano visível antes de 180 dias. Portanto, se eu vou avaliar com 120, 150 e as minhas plantas estão depauperadas, é problema de manejo. E provavelmente esse ensaio vai me levar a erro, e eu, sendo um nematologista, vou induzir o melhorista a erro, e isso só vai ser detectado lá na frente, se eventualmente for feito uma última verificação antes desse material ir efetivamente para os produtores, para as sementeiras, né, para os viveiros. De outra forma, só vamos descobrir quando no campo colocar e começar a dar problema. Então notem que há uma responsabilidade bastante grande das equipes que dão suporte ao melhoramento, no sentido de como nós vamos fazer esses trabalhos. E eu digo o seguinte, normalmente o ensaio de nematóide ele tem tudo para dar errado. Quando eu comecei, os 2 primeiros anos era só fracasso, um atrás do outro. Por quê? Porque eu seguia as recomendações que eu tinha indicadas lá na literatura, ou que o pessoal da equipe na qual eu entrei disseram que eles faziam sempre. E era um atrás do outro, até a testemunha Mundo Novo com baixo fator de reprodução. Eu falava, não, mas não é possível um negócio desse. E aí, o que a gente fez? Começou a conversar com outros colegas da fitotecnia, do melhoramento, do pessoal que trabalhava com os viveiros, o que você usa de adubação, como é que você produz. E aí nós trouxemos todas essas informações das outras áreas, que a preocupação deles era, precisamos chegar com uma muda com 5 ou 6 pares de folha, em condição ótima para o produtor levar para o campo. Eu falei, não, então eu vou seguir esse mesmo caminho. E a partir daí, mesmo quando nós colocamos os nematóides, aqui a gente tem uma planta com e outra sem nematóide, mesmo onde tem nematóide, nesse caso a Meloidode paranaensis, você nota que tem redução no volume radicular, mas não houve impedimento de alimento para o nematóide. E a partir daí nós entendemos o seguinte, então nós precisamos reestruturar a forma como nós fazemos os ensaios, para que os resultados que nós temos não peguem o nosso nome e joguem no buraco. Porque dá muito trabalho para você conquistar o respeito das pessoas em relação àquele trabalho que você faz, mas é muito fácil de você jogar seu nome no buraco, e às vezes porque você não se perguntou metodologicamente se o que você estava fazendo e como você estava fazendo era o melhor caminho a ser seguido. Isso aqui é trabalho publicado, ajuste metodológico para ensaio com Meloidode incógnita. Aqui a gente tem basicamente cultivar suscetível, avaliação a partir dos 90 até os 180 dias. Então a primeira coisa que a gente prova aqui é o seguinte, a depender da condição ambiental, linha azul ou pontos azuis é um ensaio, os pontos na cor lilás é outro ensaio. Porque para publicar você tem que ter pelo menos 2 ensaios para mostrar que aquilo não foi obra do acaso. Então, no ajuste de modelo de regressão, a gente tem que as primeiras densidades, que variam de 700 a no máximo 2.100 nematóides, é o intervalo no qual a gente pode ter confiança no fator de reprodução. Então, qualquer ensaio que foi inoculado mais de 2.000 nematóides por planta, eu particularmente acho que o resultado pode ter inconsistências. Não estou aqui dizendo que o resultado é ruim, que o resultado não presta, mas quero dizer que eu tenho preocupações de que, a depender dos valores da testemunha, a gente pode ter problema na classificação de determinado material que a gente diga que era resistente. Na época que nós publicamos esse trabalho, nós sugerimos no trabalho que o comportamento da Meloidode paranaensis seria parecido, mas os revisores não aceitaram e, portanto, a gente falou, então vamos lá, vamos fazer um só para Meloidode paranaensis.
Não está o título aqui ainda, porque ele foi aceito para publicação semana passada, então a gente acredita que em 2 a 3 semanas ele deve entrar no First Look. E o que é que a gente vê? É o mesmo comportamento. Quando eu passo de 2.000 nematóides por planta, eu caio na zona de comprometimento do fator de reprodução. E aí a gente foi além. Aqui agora a gente já colocou cultivar resistente suscetível, então aqui é um ensaio, aqui já é outro ensaio. E aí o que a gente mostra? Se eu fizer um ensaio no inverno, que é a linha laranja, para cultivar resistente eu tenho fator de reprodução menor. Para cultivar suscetível, nota ali embaixo, o PR107, a curva é a mesma, independente se o ensaio é feito no inverno ou no verão. Por que nós fizemos isso? Porque, invariavelmente, se você vai falar com o pessoal da fitopatologia ou da nematologia, eles falam assim: genes que conferem resistência se a temperatura estiver maior que 30 graus, eles são inativados. Mas o que a gente vê é, no que diz respeito a comportamento, independente se esse gene está mais ou menos pronunciado, a gente vai ter a mesma questão. Aumenta a quantidade de nematóide, cai o fator de reprodução. Então, quando vocês forem olhar dados de nematóide, vocês perguntam assim: foi inoculado quanto? Que condição que a planta estava no momento da inoculação? Com quantos dias foi avaliada? Então, na parte da manhã, as falas foram muito felizes porque nos indicaram o seguinte: nós temos que nos preocupar como metodologicamente aqueles ensaios foram conduzidos. Nós temos que perguntar se os autores daqueles trabalhos descreveram de uma maneira bastante clara como eles chegaram àqueles resultados, para que a gente possa referendar ou refutar aqueles resultados. Porém, uma coisa que é importante destacar é o seguinte: nem todo nematóide é a mesma coisa, ainda que seja a mesma espécie. Por quê? Esse isolado, nós chamamos ele de 98.1, né? Então, esse isolado é um isolado típico de Meloidóide paranaensis. Quando a gente olha Mundo Novo, ele tem um alto fator de reprodução. Aí a gente vem IPR100, baixo fator de reprodução, porque a gente compara a questão da escala, né? Isso aqui é uma escala logarítmica, porque isso aqui é a saída estatística já dos dados normalizados e analisados. Por quê? Eu não apresento o dado bruto, porque o dado bruto pode nos levar ao erro de interpretação. Então eu sempre falo o seguinte: eu acredito em estatística. Se a gente faz uma modelagem e roda o modelo, eu só posso dizer que é diferente se o intervalo de confiança dizer que é diferente. Se eu olhar lá e as barras estiverem uma sobrepondo a outra, para mim é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque numericamente as coisas podem ser maior ou menor e for obra do acaso. Então, quando a gente olha IPR106, notem que a barra dele é bem menor que IPR100. Então, IPR106 para resistência ao Meloidóide paranaense, dos materiais que eu já testei, é o melhor para resistência. Então vale lembrar também que, como já foi falado pelos colegas aqui no período da manhã, nem sempre a melhor cultivar para resistência genética é a cultivar que vai se encaixar naquela condição sua. No meu caso aqui, eu trago a informação do nematóide, e aí o consultor, o pesquisador, o produtor, de posse dessa informação, vai verificar entre as opções que ele tem qual é a mais viável para a sua condição. Então, nossa obrigação é trazer informação, e aí, de posse dessa informação, as decisões vão ser tomadas. Porém, notem essas duas populações que nós destacamos. Essas duas populações são populações coletadas no estado de Minas Gerais, tá? Meloidóide paranaensis, coletadas no estado de Minas Gerais. Notem que uma delas tem uma barra para o fator de reprodução
menor em mundo novo. E quando a gente olha ela mesma, notem que ela é a maior em IPR100, ela também é a maior em Apoatã, e ela não é a maior, ela é uma das menores em IPR106. Então, quando a gente estuda lá a genética de populações, a gente conhece a proposição de que diferentes organismos, ou animais ou vegetais, de acordo com as condições ambientais que eles tiveram, eles vão evoluir de uma forma diferente. Então, portanto, nós podemos ter uma cultivar que sim, é resistente àquele nematóide, mas que tem determinada população desse nematóide no campo, que às vezes a gente ainda não monitorou, não conhece, para a qual ela pode dar um alto fator de reprodução ou inclusive ser suscetível. E isso tem a ver com um fenômeno que Van der Plant fala, que é a virulência, que é a capacidade de um patógeno se adaptar tanto a uma cultivar resistente, que ele multiplica mais na resistente e menos na suscetível, porque ele deslocou toda a sua energia para aquilo. Então não se iludam. Se isso acontece em Meloidógene paranaensis, isso acontece em Meloidógene incógnita, e isso acontece em Meloidógene exígua também. O que acontece é, nós não temos uma quantidade tão grande de trabalhos relacionados a isso. De Meloidógene exígua, a gente pode citar um trabalho da doutora Regina Carneiro, que encontrou no Rio de Janeiro uma população de Meloidógene exígua que parasitou todos os materiais que ela tinha como resistentes à Meloidógene exígua. Então, no campo, por aí, a gente tem, inclusive, Meloidógene exígua que pode causar problema. Então, dentro daqueles cenários que a gente pensa de uma cafeicultura empresarial, nós teríamos que nos perguntar, inclusive, se aquelas fazendas que vão fazer investimentos vultuosos em centenas de hectares a serem implantados, se elas não deveriam contratar alguém para coletar os nematóides da sua propriedade, dos seus lotes, purificá-los e testar previamente as cultivares que ele já pré-selecionou e que ele quer tomar a decisão sobre colocar ou não naquela área com base nessa característica também. Porque, de outra forma, ele pode cometer esse mesmo erro. E não porque a literatura está errada, não porque a caracterização daquele material estava errada. Ele tem resistência. Se a gente pegar o material típico que a gente trabalha, que é a linhagem, a população 98.1 de Meloidógene paranaensis, a gente vai ter que a maior parte dos materiais aqui são resistentes, mas a gente tem população de Meloidógene paranaensis, assim como pode ter de incógnito ou de exíguo, que tem a capacidade de causar problema. E por enquanto, nós estamos falando só de resistência. Vocês nunca vão me ver confundindo, e eu vou sempre bater nessa tecla, resistência não é a mesma coisa que tolerância. Volta e meia as pessoas estão falando resistência, tolerância como se fosse a mesma coisa, não é. E quem foi para a fitopatologia viu isso lá, porque as aulas de fitopatologia tem lá as informações de Van der Plant, que caracteriza isso, numa época que ainda nem tínhamos a biologia molecular. Agora em 2021 tem um autor chamado, o nome científico dele é Sacristã, que ele fez com mapeamento genético e mostrou o seguinte, ó, tudo que o Van der Plant falou continua valendo em 100%, é isso mesmo. Então, se nós temos uma proposição antiga e temos isso revalidado por meio da biologia molecular, que esses fundamentos são válidos, nós temos que separá-los para que o produtor, o consultor, tome a decisão correta. O ideal é que nós tenhamos uma cultivar resistente e tolerante, porém, às vezes, isso não acontece. Quando eu me desliguei do antigo Iapar, nós adquirimos uma propriedade, uma estação experimental. Nós estamos lá a 745 metros de altitude e estamos no paralelo 24.11, porque não só a altitude, mas também a latitude são determinantes para comportamentos fisiológicos das culturas. 743 metros na minha propriedade não é a mesma coisa que 743 metros nessa região, porque como a latitude é diferente,
especialmente nas duas estações temos, né, verão e inverno, a quantidade de horas luz é diferente entre uma e outra e, portanto, os materiais fisiologicamente vão responder diferente. E pergunto, será que a resistência genética também não tem relação com os comportamentos fisiológicos relacionados às latitudes nas quais nós estamos cultivando o cafeeiro? Esta é uma pergunta para a qual eu também não tenho resposta, mas acho que nós precisamos olhar para ela também. E aí nós implantamos o material. O que nós fazemos de diferente? Primeiro, nossa área não tinha esses nematóides. Tinha lá a Pachylenchus zelia, era uma área de pastagem, tinha lá Helicotylenchus lister, mas não tinha nematóides das galhas. Então, nós pegamos os materiais, as cultivares, nós inoculamos em casa de vegetação e nós levamos para o campo com e sem nematóide, de maneira que a gente possa ter a certeza de que aquela planta não foi colocada em uma área de reboleira ou que tinha muito nematóide ou que não tinha nenhum nematóide, e novamente me induzir a um erro de conclusão em relação àquilo. E aí a gente plantou, foi acompanhando, monitorando, né? O ano passado a gente teve a primeira colheita. Isso aqui é cultivar mundo novo, com e sem a presença de Meloidóide paranaenses plantadas no mesmo dia. Acho que fica fácil saber quem é quem. Então, a próxima coisa que eu quero que os senhores e as senhoras levem para casa é: quando se tratar de Meloidóide paranaenses, o dano é pronunciado e ele ocorre já na primeira colheita. Obviamente que aqui na nossa estação eu não trabalho com o nível tecnológico que os senhores trabalham aqui. Então, o nível de adubação não é o nível de adubação como vocês fazem. Então, a gente não tem, do ponto de vista fitotécnico, o mesmo primor que vocês. Portanto, espera-se que na minha condição, o depauperamento vai ser um pouco mais cedo. Mas que vai depauperar, vai. Porque no caso de paranaenses, no histórico de ensaios que nós já conduzimos, 5 anos, 3 safras foi o limite para o depauperamento do material sem resistência. Nós temos feito também ao longo do tempo, agora sim, nós entramos na questão tolerância. Tolerância diz respeito à relação de como aquela cultivar vai resistir à presença do nematóide ou de qualquer outro patógeno ao longo do tempo ou em quantidades maiores. Primeiro a gente fez um ensaio colocando quantidades, e para paranaense nós vimos que é menos de 1 nematóide por centímetro cúbico de solo que causa dano econômico na cultura. Então nós pegamos essa primeira população e 0, que era testemunho absoluto, e nós colocamos aqui no material resistente. Então, IPR100 não vai dar sempre fator de reprodução menor que 1. Então, o IPR100 corretamente deveria ser classificado como moderadamente resistente, correto? Mas ainda assim vocês veem pela curva que ele é infinitamente melhor do que se nós estivéssemos pensando em Catuai, porque Catuai, quando a gente vê em azul que ele está inoculado, a partir dos 540 dias ele separa as duas curvas. Então, estatisticamente, a gente pode afirmar com 95% de certeza que depois de 540 dias, naquelas condições, a gente teve a separação. Como eu falei para vocês, na condição de campo, se eu tenho mais tecnologia, esse tempo pode ser mais distante; se eu tenho menos tecnologia, esse tempo pode ser mais curto ainda. Então, a primeira coisa é: resistência genética traz resultado, sim, desde usado corretamente. Quando nós falamos de meloidóide vesícula, erroneamente, a gente às vezes pode achar que assim, ele não traz problema. Como vocês trabalham com nível tecnológico alto, vocês levantaram o sarrafo. Então o que acontece? O nematóide vai ter mais dificuldade para mostrar a capacidade de dano que ele pode causar. Mas já há mais de 20 anos atrás, esse é um trabalho feito na América Central, mostrava que
Dependendo de qual variável a gente olha, né? Se a gente está olhando parte aérea, 1,2 nematóide por centímetro cúbico de solo causa dano. E quando a gente vai olhar a parte de internode, precisa lá de 6,2 nematóides por centímetro cúbico de solo para causar redução de internóides. Mas isso já traz para nós um alerta que nós temos sim expectativa de perda com a presença de meloidógeno exíguo. Isso aqui são dados nossos, considerando aquela condição que eu expliquei para vocês. Inoculamos na casa de vegetação, levamos para o campo e fomos acompanhando aos 24 meses após o plantio, e elas tinham sido inoculadas 60 dias antes. Notem que todos os materiais com a presença de meloidógeno exígua têm menor diâmetro de copa. E aqui, essa aqui é a foto de 2 semanas atrás, como estão esses materiais agora. Então, sempre que vocês olharem em cima, são plantas inoculadas com meloidógeno exígua, 5 plantas em cada parcela. Alerto vocês o seguinte: este aqui não é um trabalho científico, porque ele não tem todas as quantidades de blocos e repetições necessárias para que a gente faça inferência estatística. Aqui é um ensaio prévio, a partir do qual nós estamos levantando informações para aí sim delinear um ensaio relacionado à longevidade com 2 cultivares ou 3, que é o que a gente quer escolher. Então, como a área não dava para fazer tudo já dentro de um modelo estruturado, a gente colocou assim. E aí vocês veem que eu coloco ali também os valores de fator de reprodução para aquela cultivar, para meloidógeno exíguo e para meloidógeno paranaensis. E a parte 59, se vocês olharem na literatura, está descrito como resistente a meloidógeno exígua, certo? Então tem 2 situações. Número 1, ou a população que eu tenho, originária de lavras, é uma população atípica, capaz de parasitar o material com resistência, ou tivemos problemas metodológicos na caracterização feita anteriormente pelos outros pesquisadores que já testaram esse material e que levaram a essa situação. Eu posso garantir que essa população que nós temos, nas condições ambientais que nós tocamos, deu esse valor de fator de reprodução. Então é importante sempre dizer o seguinte: eu não estou aqui afirmando que os outros resultados estão errados. Eu estou dizendo para vocês, como eu apresentei antes, que há particularidades que podem levar as pessoas a ter resultados equivocados e particularidades que podem levar diferentes isolados, ou por agressividade ou por virulência, a apresentar fatores de produção diferentes. Para esclarecer isso, neste momento nós estamos conduzindo um trabalho de purificação de outras 7 populações de meloidógeno exígua, para que nós possamos fazer um ensaio nas mesmas condições daquelas que os senhores viram aqui com meloidógeno paranaensis, e a partir daí esclarecer qual é a motivação dessa divergência entre os resultados que nós temos e aquilo que está na literatura. Aqui PR100 com meloidógeno exígua. E PR100 não é resistente a meloidógeno exígua, pelo menos considerando a nossa população e considerando áreas por aí que a gente já cavucou raiz, naquelas condições também, né? Achamos galhas, em alguns casos o material não indo tão bem, e aparentemente ele gasta uma energia ali, porque a gente vê que, comparado a IAPAR 59, o material com meloidógeno exígua, ele aqui está mais bonito em PR100, né? Mas comparado à ausência do nematóide, não está. E notem, como eu falei para vocês, que o meloidógeno paranaensis aqui ele dá um fator de reprodução de 6,38. Só que o padrão neste caso, que era Mundo Novo, 54. Então, como eu falei, eu considero o PR100 moderadamente resistente, porque ele dá um baixo fator de reprodução. E aí vem uma outra questão que nós temos que deixar alerta. Mesmo na cultivar resistente, nós temos que aplicar, sim,
nematicidas para proteger a resistência e para dar condições para esse material desenvolver. Mas isso é assunto para depois. Capô em vermelho. Então a gente vê novamente alto fator de reprodução, há uma condição de perda. Você vê que de tudo que a gente está mostrando, quando a gente olha, a gente sempre vai notar que esses materiais, quando comparados à planta que não tem a presença do nematóide, elas sempre sofreu um pouco. Aqui no caso o arara, vale lembrar que o arara o ano passado ele já produziu bem e esse ano ainda está entregando produção boa. Então eu venho aqui confirmar que realmente a arara tem um potencial produtivo interessante. Neste caso, já na primeira safra, que foi o ano passado, pequeno nos outros materiais, porque a gente plantou em abril, no arara deu uma produção maior, mas na presença de exígua, nas nossas condições, ele também sofreu consideravelmente. E PR-103, né, foi falado de PR-103 aqui também, a gente viu ele em alguns resultados, e a gente vê aqui, na nossa condição, aparentemente ele teve alguma variabilidade de resposta em relação a tolerar ou não meloidose exígua. Mas notem que o fator de reprodução, tanto para exígua quanto para paranaenses, é alto. Paraíso também um alto fator de reprodução, uma diferença bastante marcante entre as plantas com e sem nematóide. Vou ressaltar para vocês novamente. Quando vocês olham aqui, vocês falam, nossa, mas esse material está com um pouco de deficiência nutricional. Está com deficiência nutricional sim, a gente não está trabalhando com ele no mesmo padrão de vocês, até porque assim, eu fiquei durante 20 anos distante da atividade cafeeira, porque eu sou sim de família de cafeicultores, e aí o que acontece é assim, a gente estava acostumado a trabalhar com aqueles materiais mais rústicos, né? Então quando você pega materiais especiais, desenvolvidos para alta produtividade e performance, eles também têm exigências nutricionais e de tratos culturais que, se a gente vacilar um pouquinho, você já vê que ele tem problema. Mas aquilo que a gente quer enfatizar é o mesmo trato cultural foi aplicado em cima e embaixo. Então, teoricamente, a diferença negativa que tiver aqui é em relação ao nematóide. Aqui, PR-107, né, bastante produtivo, como a gente vê aqui embaixo, mas na presença de exígua, e tem um local que eu já li indicando 107 como resistente à exígua. Não foi o que a gente viu no fator de reprodução, e no que diz respeito ao comportamento de tolerância nas nossas condições para essa população, também não teve um desempenho interessante. Aqui PR-106, aqui a gente já começa a ter um comportamento interessante. Nas nossas condições ele produz bem, porém eu tenho relatos que aqui no Cerrado, em algumas condições, ele não produz sofrido. Nós agora começaremos um ensaio que vai ser implantado em abril, usando o IPR-106 como porta-enxerto, comparado à Poatan e a outro canéfalo, de maneira que a gente possa entender como ele pode se comportar como uma opção para que a gente coloque uma cultivar de interesse sobre ele, tendo em vista o comportamento que ele tem, especialmente para meloidose paranaenses. Notem que para a meloidose exígua ele deu um fator de reprodução quase tão baixo como que a gente esperaria no material existente. Ele deu para exígua um fator de reprodução parecido com o que PR-100 deu para paranaenses, e para paranaenses, notem, fator de reprodução de 1,05, material com uma capacidade de resistir à meloidose paranaense que é bastante interessante. E aqui PR-102, suscetível aos dois nematóides, porém, nas nossas condições, esse é o material que melhor performou até o momento. Obviamente que nós vamos dar continuidade e agora a ideia é utilizar ele como um dos materiais que a gente vai fazer um trabalho de modelagem para entender como é que ele se comporta em relação à população crescente, à passagem do tempo. Então agora nós estamos nos encaminhando para a finalização, e aí começo a passar alguns fechamentos.
Então, primeiro, as cultivares, elas sim vão responder de maneira diversa às espécies de nematóide, elas vão ter tolerância não necessariamente relacionada à resistência e populações diferentes de nematóide podem dar resultados diferentes. Então, cada propriedade pode ter uma realidade. Nós não podemos generalizar e achar que isso vai acabar bem. Pode ser que não acabe bem. Quando eu tenho a informação de que tem beloidógeno na minha propriedade, eu tenho que fazer algum manejo. Qual vai ser? Depende de qual cultivar eu vou colocar, qual nível tecnológico eu tenho. E nós pensamos o seguinte: manejo integrado. Usar apenas uma ferramenta, que é a genética, que é muito importante, não será, no médio e longo prazo, sustentável. Por quê? Porque eu posso forçar ao aparecimento de uma população com capacidade de parasitar o material resistente, e aí no futuro eu não ter uma outra opção para colocar naquele local. Essa é a nossa equipe, né? É importante sempre lembrar, a gente não faz trabalho sozinho. Então a gente tem a nossa equipe que dá suporte, essa é a nossa estrutura de casa de vegetação, a gente tem também a área de campo, na qual a gente trabalha com basicamente cafeeiro e plantas anuais em modelo de microplot. Muito obrigado pela atenção de vocês. Está aqui o QR Code para meu contato. Obrigado, Santino. Obrigado por compartilhar conosco a sua expertise. Foi muito bom. Pessoal, eu vou falar um pouco de Santino. Santino é um nematologista da nossa época, né? E não está atrelado a dogmas do passado. É isso que ele tentou mostrar. Que aquilo que está escrito no livro não está errado, dependendo do ponto de vista, cada ponto de vista é vista de um ponto, mas ele está tentando atualizar para melhorar a nossa cafeicultura. Então, aqueles casos isolados, a gente vê. Aqui o Paraná, o IPR100 não está aumentando a população. O Santino precisa explicar isso. Às vezes existe populações. Vamos abrir, que a apresentação dele foi bem interessante. Se tiver alguma pergunta, está aberta a vocês, porque ele vem trabalhando com o pessoal, os consultores trabalham mais cedo, né? Variedade e resistência. Se tiver alguma pergunta, o microfone está disponível. Oi. Boa tarde, Claudinei de Patos de Minas. Parabéns. Eu queria que você, de uma forma simplista, falasse sobre resistência e tolerância. Para nós, a gente aprendeu que tolerante tolera, mas entra 10%, sei lá. Resistente não entraria nada, não sei se é isso. E vou te perguntar outra coisa que nosso amigo aí também sabe. A gente vai plantar café, eu estou pegando terra, solo, área de soja, e colocando nos baldes pequenos e plantando tomateiro. Que em 60 dias, 70, ele teria o poder de petróleo. E no café com balde de 20 litros, eu esperei 3, 4 meses. Em patrocínio, naquela população, o IPR100 não deu nenhum H de resíduo. E o arara encheu. É essa disparidade que você falou, local? Correto. Primeiramente, obrigado, Norbert, pelas palavras. A resistência é a capacidade que uma planta tem, ou um organismo tem, em sendo atacado por um parasita, por um patógeno, que ela possa não permitir que esse patógeno se multiplique de maneira que essa população se torne uma infestação. Porém, quando a gente passou daquela ideia de resistência gene a gene, que vinha lá das teorias de Flock, e a gente sabe hoje que em alguns casos a resistência sequer tem a ver com o gene em si, mas com o que a gente chama de enhancer, ou um potencializador que ela tem, um conjunto de informações que estão ali próximo do gene, e que na hora que a gente passa ali, o DNA vai sendo aberto e o RNA vai gerando as informações, aquela junção faz com que a informação seja transmitida de um jeito.
E nós temos que lembrar que a resistência, ela pode ser a resistência total, que em nematologia a gente considera como resistência de não hospedeiro. A resistência de não hospedeiro, em alguns casos eu já li assim: tal cultivar de café é imune a tal nematóide. O que nós entendemos é, se dentro daquela espécie vegetal tiver apenas uma espécie daquele patógeno que parasita alguma população daquele vegetal, não há mais a imunidade. Imunidade é como, por exemplo, Meloidógena javanica não é capaz de parasitar o godoeiro. Por mais que tenham colocado todo quanto é tipo de população no mundo inteiro, ninguém nunca conseguiu ter sucesso. Então essa seria a resistência de não hospedeiro, no qual não entra ninguém. No caso de Meloidógena, via de regra, a resistência é por chamamos de hipersensibilidade. O nematóide parasita a raiz, induz a formação de células gigantes e começa a se alimentar. Desde o princípio, mas especialmente quando a célula gigante é formada, a planta ela é sinalizada por uma série de cascatas de informações, e aí ela vem e libera determinados compostos e mata aquele conjunto de tecido nutridor. Mas ela não vai conseguir matar 100%. E ainda dentro daquela população de nematóide, às vezes tem um ou outro indivíduo que consegue driblar. Por isso que mesmo que o material tenha gene de resistência, esteja expressando a resistência, não consegue ser tão efetiva que impeça que esse nematóide se multiplique a taxas menores, como a gente viu ali, valor de, por exemplo, 1,05. Quando você me diz, olha, eu coloquei PR100 em determinada propriedade, coloquei o arara do lado e realmente ele está limpo. Então a primeira pergunta que a gente tem é assim: quando você fala do lado, é uma planta de PR100, uma planta de arara, ou é nessa linha PR100 e na outra linha arara? Porque se for de uma linha para outra, a distribuição de nematóide é tão agrupada que às vezes com diferença de 1 metro você não encontra absolutamente nenhum nematóide e no outro lugar está cheio. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é sim que para aquela população que esteja lá, o material de PR100 seja realmente resistente. Eu desconheço essa informação. E ainda há uma outra, que é um problema sério, que foi abordado por Ian também, que é o seguinte: de onde veio a semente que originou aquela muda? Porque eu já fiz teste com semente com 3 grupos. E o fator de reprodução de 2 dos campos testados não era o que a cultivar indicava, que apenas um campo, que era o campo base, tinha de informação. Então a gente tem algumas hipóteses que podem ajudar a explicar essa situação. E a tolerância diz respeito ao seguinte: ainda que o patógeno se multiplique, pode ser em baixa quantidade ou mesmo em alta quantidade, aquela planta ou aquele organismo vai resistir. E aí a gente mede isso como? No tempo, por quanto tempo ela vai resistir, e ou colocando quantidades iniciais do patógeno para ver até quando, até que quantidade inicial vai causar dano. Portanto, se alguém vai lá na sua propriedade, coleta a raiz e fala assim: tem muito nematóide que está com nível de dano, ele não entende o que ele está falando. Nível de dano para a cultura, ela é estabelecida no momento que você implanta. Que a pergunta é assim: quantos nematóides tinham no solo quando você colocou a cultura, e da interação desse patógeno que estava ali com a planta ao longo do tempo, ele crescendo a população e durante o tempo ele exercendo essa pressão sobre a cultura, ela vai resistir. Por isso que quando vocês leem o trabalho de autores bons, vai sempre vir escrito assim: número de nematóides por centímetro cúbico de solo que causa dano, porque ele conta quanto ele inoculou no momento do plantio. Pessoal, tem mais perguntas? Tem mais um ponto de complementar a pergunta dele. Você sabe? Isso quer dizer, se eu fizer um alqueire lá no solo, ao invés de fazer um preparo mínimo, plantio direto, depois do assoalho do milho, eu faço um alqueire, jogo para cima, chove, sol, mata o nematóide. Eu vou ter mais chance dessa lavoura durar mais? É isso que eu entendi? Porque a população inicial vai ser menor. Depende da relação custo-benefício.
Se você entender que queimar eventualmente a matéria orgânica que tem ali vale a pena, o All-Cave é uma opção. Por exemplo, em um trabalho que eu instalei em 2010, nós fizemos um trabalho de All-Cave, depois viemos com planta não hospedeira, no caso era uma cultivar específica de amendoim, porque também é assim, não é todo material que o pessoal fala para vocês, coloca que é resistente a nematóide, que é não, é igual crotalária. Não é toda crotalária que serve. Depois vocês vão ouvir mais sobre isso. Mas vamos dizer o seguinte, se você tem, vamos supor que você vai ter que fazer o manejo geral. Então a primeira coisa é, eu não plantaria café sobre café, mas isso sou eu que não estou como empresário tendo que tomar decisões em relação a uma série de coisas. Se eu fosse plantar café, eu pensaria assim, primeiro, eu vou plantar em cima da mesma linha onde eu tinha café, eu optaria por plantar na entrelinha. E aí já no ano anterior eu plantaria no meio da linha materiais que sejam antagônicos ao nematóide, já usaria o meio da linha para fazer todo esse trabalho de revolvimento do solo, aplicação em profundidade, tudo aquilo que o pessoal explicou aqui que é tudo certo do ponto de vista da fitotecnia, né? E aí viria e plantaria ali. Por quê? Porque aí eu deixaria a infestação maior lá onde foi a linha de plantio, mas eu sei também que em alguns casos tem que usar sistema de irrigação que estava ali, uma série de coisas. O que eu coloco para você aqui é do ponto de vista do que seria o ideal. O ideal nem sempre é possível ser aplicado naquela situação. Então eu faria dessa forma. Eu não pensaria em fazer All-Cave em área total, porque especialmente aqui no Cerrado a gente tem um problema de período de chuva bastante intenso e definido. Então há um risco de você ter perda de uma série de questões favoráveis se você fizer All-Cave em área total. Pessoal, vamos fazer o seguinte, no final a gente vai reunir os três. Né? O Santino é o Lorde da oratória. Você vai fazer uma pergunta e ele vai te responder bonito, né? No final a gente reúne os três, a gente reúne de novo, tá? Agora, apresentador, com a sua voz, por favor, doutora Andressa.